Pela ordem, senhor presidente. Para a comunicação de liderança. Não, é porque... Vereador Leomar Coelho. Não, eu sei. Eu falei. Mas quando eu fui ocupar o microfone, vocês dois estavam conversando. Até eu pensei que era o vereador que iria substituir, porque ele é o vice-presidente, só isso. Então eu fiquei esperando, não há nada, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, por que eu estou fazendo essa comunicação de liderança? É para expor exatamente o meu descontentamento em relação ao que está acontecendo aqui nessa casa nesse final de ano. Eu sei que todo final de ano, eu estou aqui há muitos anos, todo final de ano eu sei que há uma conturbação, o ambiente fica um pouco, no mínimo, esquisito, né? Para a gente ser educado com as abordagens. Entretanto, eu sou uma pessoa que dificilmente eu deixo de assinar. Quando eu chego aqui na Câmara, eu geralmente sou um dos primeiros, dificilmente eu deixo de assinar a primeira convocação. Pois bem, ultimamente, foi nos apresentada uma proposta de acordo. Proposta de acordo esta que eu aceitei o acordo. O acordo era exatamente, cada vereador, pelo menos foi isso que foi me dito, indicava 5 projetos para constituir uma ordem do dia. E esses 5 projetos seriam colocados em sessão extraordinária. Então nós iríamos praticamente fazer um esforço, uma sessão extraordinária, no outro dia outra sessão extraordinária, exatamente para cumprir o acordo e fazer com que terminasse o ano, cada vereador tendo 5 dos seus projetos votados aqui na casa. Aprovados ou rejeitados, mas votados, pelo menos está aí. Bom, ontem, por exemplo, me surpreendeu, porque eu cheguei, não assinei a extraordinária, e de repente a extraordinária deixou de existir. Deixou de existir exatamente por conta dessa justificativa apresentada aqui pelo nobre vereador Renato Cinco, com muita razão. Dos meus projetos, tem um projeto que não é polêmico. Aliás, foi dito o seguinte, 5 projetos que não sejam polêmicos. Quer dizer, não ser polêmico, você pode ter perfeitamente um projeto de maioria absoluta e ele não ser polêmico. Pode acontecer isso daí. Então, por exemplo, eu tenho projetos de maioria simples e projetos de maioria absoluta. Então, já me foi colocado que, por exemplo, a dúvida em relação a um projeto meu de maioria... Mas o projeto meu de maioria absoluta é um projeto tão acordado entre as partes envolvidas que até o alcaide Eduardo Paes deu a aprovação dele ao projeto. Quer dizer, então não há nenhum questionamento, então não tem que esse projeto ser, de uma hora para outra, ser caracterizado. Quer dizer, agora existe caracterização do projeto. Projeto simples passa para ser projeto de maioria absoluta e projeto que não é polêmico, de repente alguém entende que é polêmico, acabou, virou isso aí. Eu acho que, primeiro, não é o procedimento legislativo mais correto para se conduzir os trabalhos nesta casa. Não é desta forma. Então, tem que, se existir acordo, o acordo tem que ser cumprido e tem que ser cumprido à risca. Outra coisa, vamos acabar, porque o horário de sessão na Câmara Municipal de 2 horas às 6 horas. De 2 às 20 para 4, ou seja, 3h40, então tem o grande expediente, onde os vereadores se inscrevem, vem, faz as suas intervenções sobre aquilo que ele deseja colocar em relação a qualquer coisa que esteja acontecendo na cidade. Depois vem os 20 minutos, que é exatamente destinado para um vereador que se inscreva anteriormente, exatamente para ele abordar um tema que ele considera importante. E depois entra exatamente na discussão e votação dos projetos. Ora, aqui começa uma coisa esquisita, quer dizer, de forma incorreta, como procedimento de condução dos trabalhos legislativos. Quer dizer, na hora da sessão, então, de repente, resolve-se fazer uma reunião
com vereadores, porque vem gente do Executivo fazer uma exposição de projeto. Por que não escolhe exatamente a parte da manhã para fazer isso daí? Quer dizer, de manhã, na parte da manhã, então, a presença aqui de quem queira defender projetos, há o convite feito aos vereadores, esta reunião acontece, mas 2 horas pelo menos é para começar a sessão, é para acontecer a sessão. Então, de repente, eu me deparei aqui com uma sessão extraordinária suspensa, porque simplesmente estava havendo uma reunião. Reunião esta, que é para discutir um projeto, que é uma imoralidade que querem empurrar de goela abaixo, mais uma vez aqui, através desta casa. Eu acho que nós estamos encerrando o ano de forma lamentável, porque se isto acontecer, projetos aqui serem empurrados de goela abaixo, projetos considerados totalmente imorais, projetos considerados totalmente prejudiciais à vida da cidade do Rio de Janeiro, eu acho isso um verdadeiro absurdo, porque são projetos para atender interesses esses que não é interesses da maioria da população da cidade do Rio de Janeiro, interesses esses que não é da cidade do Rio de Janeiro, e sim, interesses de pequenos grupos que ficam no final de ano aqui, exatamente fazendo negócios através daquilo que é um mandato exercido para defender interesses da cidade e dos moradores desta cidade. É isso que está acontecendo. Eu não poderia deixar de fazer, exatamente desse comunicado de liderança, e dizer que pelo menos o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, não vai de forma alguma admitir e vai manifestar sempre que houver a oportunidade a sua indignação da forma como está sendo conduzida exatamente as últimas sessões aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro do ano de 2013. Nós não podemos de forma alguma continuar. Este ano, para falar a verdade para vocês, desde 1987 que eu estou aqui na casa, foi o pior ano desta casa. O pior ano desta casa. Esta casa aqui andou acocorada, através da maioria dos seus vereadores, que se submeteram a este tipo de atitude em relação ao Executivo. O Executivo fez o que quis e o que não quis aqui com esta casa. Inclusive eu, de acordo com a prerrogativa, direito meu, de fazer uma diligência a um órgão do município, eu simplesmente fiz um ofício à mesa diretora, comunicando que iria, desse notícia à Secretaria de Transporte, que eu queria fazer uma diligência na Secretaria de Transporte. No pedido, eu elenquei exatamente os documentos que eu gostaria de analisar por ocasião da diligência. A lei me faculta que esses documentos sejam colocados à minha disposição e mais um servidor para, no caso de alguma dúvida que eu tiver em relação àquilo que eu estiver fazendo a análise, então ser esclarecido. Isto daí simplesmente foi totalmente desconsiderado, amparado por lei, o que significa uma desmoralização ao Legislativo, não o vereador Eliomar Coelho, ao Legislativo. E mais, fiz já 3 intervenções na mesa diretora, de que acionasse exatamente a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para fazer valer aquilo que é uma prerrogativa nossa. E se assim não for feito, eu sempre tenho trabalhado aqui nesta casa desta maneira. Eu tento, na base daquilo que é direito meu, defendendo e exigir que seja cumprido. Tento também que, na base do diálogo, se não for resolvido, infelizmente, a última exatamente você judicializar. Então vou para a justiça. Eu vou para a justiça e quando eu for para a justiça, vou apresentar um projeto a esta Câmara para que se acabe exatamente com a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, porque ela não está servindo exatamente para atender aquilo que deva ser as suas devidas funções. Não está sendo cumprida. Então, era esta a declaração, era a comunicação de liderança que eu gostaria de fazer para manifestar a minha indignação, para manifestar a minha insatisfação em relação à forma como está sendo conduzida os trabalhos legislativos de forma totalmente irresponsável, sem a mínima seriedade exigida para quem ocupa o cargo, entendeu? Eu acho que no dia desse eu ouvi uma pessoa na rua dizendo: o novo vereador Jorge Felipe, pronto, ganhou um título
que é único no Brasil, ex-presidente em exercício. Pois é o que você ouve nas ruas como afirmação, ou declaração, ou opinião de um qualquer do povo. Só que eu, pelo menos, ouço e levo em consideração aquilo que eu estou ouvindo do povo. De maneira que eu gostaria que esta casa aqui realmente, daqui para frente, pelo menos, eu espero que seja conduzida de forma melhor, e se houver acordo firmado entre os vereadores para uma determinada atitude no sentido de conduzir, querer, então que isto realmente seja feito como deve ser feito. Eram essas as considerações. Para a comunicação de liderança. Eu queria, antes de convidar os senhores procuradores do município que estão presentes, para que possam se sentar aqui embaixo da nossa tribuna, do doutor Fernando e toda a sua equipe, na tribuna de honra da casa, agradecendo a presença do doutor Gustavo Schmidt, chefe de gabinete do seu prefeito. Com a palavra para a comunicação de liderança, nome vereadora Rosa Fernandes, e depois, palavra pela ordem, nome vereador. Claro.